Antes de falar do assunto do vídeo, uma coisinha que está acontecendo lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos estão para banir o TikTok. Se o TikTok, que é uma empresa chinesa, não for vendido para um americano, pelo menos a empresa americana, a sede americana do TikTok, o TikTok será banido lá. A justificativa, de acordo com o Congresso Nacional Americano, é que pelo dono do TikTok ser uma empresa chinesa, talvez a China influencie no algoritmo para manipular politicamente o TikTok. Agora lembra, os donos do Google, que é aqui o YouTube, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, do Twitter, de todas as redes sociais são americanos. Eles estão admitindo que eles manipulam aí o algoritmo para politicamente para os interesses americanos. Aí você pode ver que já foi comprovado que essas redes sociais elas são todas de extrema direita. E quem vai comprar o TikTok nos Estados Unidos é um amigo do Donald Trump, um sionista, ou seja, um apoiador do genocídio lá em Gaza, amigo do Donald Trump. A única rede social cujos donos não são americanos, o governo Biden está entregando nas mãos do Donald Trump em ano de eleição. É isso que está acontecendo, tá? Tá batendo aí o desespero. Agora vamos falar do assunto do vídeo. Sem mais delongas, tá batendo desespero aí nos bolsonaristas. Eles estão justamente indo pedir arrego para o Donald Trump. O Eduardo Bolsonaro ontem estava em polvorosa, ficou 4 horas com o Donald Trump. Ele não conseguiu dar entrevista aí nessa passagem para os Estados Unidos a nenhum veículo relevante. Ele deu uma entrevista para o Tucker Carlson da Fox News faz 3 semanas. Aí, dessa vez foi lá, dinheiro público, muita mamata nos Estados Unidos e nada. Ele deu uma entrevista aqui que eu mostrei que não passou de 33 mil visualizações no canal dele. Para os americanos, ninguém viu. É um cara que tem 7 mil seguidores. O canal de TV lá que o Eduardo Bolsonaro foi tem 7 mil seguidores. Imagina quantos americanos devem ter visto aquilo lá. Pois bem, aí depois ele foi falar com o Trump. Isso também não teve nenhuma cobertura midiática nos Estados Unidos, a não ser dessa extrema-direita que lá, eu vou falar, talvez por terem muitos veículos lá, ou eu não sei se a ligação dos Bolsonaro não são com os maiores veículos de extrema-direita, mas não teve ali uma comoção lá na extrema-direita, a visita dos parlamentares bolsonaristas. E aí, nessa conversa aí, eles falaram, obviamente, de golpe no Brasil. O Donald Trump assumindo, ele vai sustentar aí que o Brasil é uma ditadura e tentar impor sanções ao Brasil, sanções dos Estados Unidos ao Brasil. O que acontece é que, entre o Trump prometer para o bolsonarismo, o Trump fazer quando ele assumir, eu vou falar, vai um abismo aí, mas vai um abismo, para quem tá aí com muito medo e tal, vai um abismo. Enquanto isso, por que o desespero tá batendo do Eduardo Bolsonaro? No Brasil, o TSE cassou um deputado bolsonarista, tá? Um deputado bolsonarista que falou que teria fraude nas urnas, ele falou isso antes da eleição. Ele já tinha sido eleito, né? Mas antes do segundo turno da eleição, ele falou que ia ter fraude nas urnas e que se roubar a eleição, se o Bolsonaro não ganhasse na urna, que segundo ele estava manipulada, ia ganhar na bala. Foi cassado. E aí, na cassação dele, o Alexandre de Moraes fez aí uma fala bem dura, bem dura. Se você perceber, se você lembrar que o Alexandre de Moraes não fala muito, e geralmente quando ele fala em algum julgamento, a última fala aí dura do Alexandre foi quando o Gonê assumiu, foi dia 18 de dezembro. Depois daquela fala do Alexandre de Moraes, a gente teve busca e apreensão contra o Ramagem, contra o Carlos Bolsonaro, contra o Carlos Jordi, líder dos bolsonaristas no Congresso Nacional. Tivemos a prisão aí de vários militares, tivemos a nova delação do Cid, a coisa foi piorando para o bolsonarismo drasticamente nesses últimos menos de 3 meses, né? Foi dia 18 e hoje é dia 15, quer dizer, menos de 3 meses. Agora, o Alexandre vem com mais uma fala aí dura contra o bolsonarismo. Vou te mostrar um trecho aqui para você ver por que está o desespero entre os parlamentares. A gente sabe que o Bolsonaro, ele, Jair, está em desespero, mas quando a gente vê os parlamentares bolsonaristas em desespero, é porque eles acreditam, os bolsonaristas, que a coisa vai ser muito mais larga. O que se acreditava até dezembro se acreditava nisso, um ou outro não acreditavam nisso. O que acreditava era o seguinte, olha, vão punir alguns aí pelo 8 de janeiro, vão punir os perrapados, imagina uma pirâmide, aqui estão os perrapados e aqui está a cúpula do bolsonarismo. Aí vão punir alguns da segunda camada da pirâmide, bem pouquinhos da terceira, e aqui só os chefões e olha lá. E se punirem os chefões, os bolsonaristas pensam, o chefão é o Bolsonaro, meia dúzia de ex-ministros do Bolsonaro, eu não vou ser pego. O que eles ficaram sabendo aí, via imprensa, né, que a imprensa disse, vai acontecer isso, mas os fatos foram mostrando a eles, é que não vai ficar pedra sobre pedra. E o Alexandre falou isso no dia 18 de dezembro.
Pois bem, agora ele fala novamente, depois de todas essas operações aí, com o desespero batendo, os bolsonaristas lá nos Estados Unidos, lá pedindo arrego pro Trump, vem o Alexandre de Moraes e diz isso aqui, ó. Então aqui com vocês um trecho aí do Alexandre de Moraes, o vídeo completo vai estar no Plantão Brasil já já, tá? Ó. De salientar que o discurso criminoso do então deputado estadual e delegado de polícia, Francisco de Assis Cavalcante Nogueira, esse discurso criminoso, antidemocrático e golpista, é o discurso que gerou dia 8 de janeiro. É exatamente o discurso que foi propagado, o discurso que foi fermentado nos anos anteriores, o discurso que foi passado nas redes sociais, incentivando milhares de pessoas a invadirem, destruírem as sedes dos três poderes, enquanto autoridades covardes como essa ficavam atrás de seus gabinetes, incentivando diversas pessoas que agora o Supremo Tribunal Federal já completou quase 140 condenados, incentivando, instigando diversas pessoas a tentarem dar um golpe, a tentarem contra a democracia, num plano de golpista, da tentativa de subverter as Forças Armadas, e essas pessoas, como o recorrente Francisco de Assis Cavalcante Nogueira, depois se escondem, ou tentam se esconder na imunidade parlamentar, enquanto aqueles que eles instigaram. Esse finalzinho aí, esse trecho final aí é muito importante. Ele fala, e eles incentivaram tudo mais, aí depois se escondem na imunidade parlamentar. Quer dizer, vai dar ruim para esse pessoal aí. Esse é um recado claro a todos os deputados bolsonaristas que participaram disso aí, e eu vou falar. Me parece que não há exceção entre os bolsonaristas. Por exemplo, dos que estão lá nos Estados Unidos, tá lá Júlia Mamata, Magno Malta, Eduardo Bolsonaro, Van Hatten, André Fernandes, quer dizer, uma comitiva aí do lixo da política brasileira, com dinheiro público lá, uma mamata enorme. Esses todos, diretamente, incentivaram a tentativa de golpe de Estado. E veja, não começaram em 2023, não, no dia 8 de janeiro. Começaram bem antes, até antes da eleição eles já tinham um discurso golpista. O Gustavo Geyer também, um dos piores. O Gustavo Geyer deletou mais de 180 vídeos do canal dele, que o STF já tem acesso, a Polícia Federal já tem acesso, em que ele incentivava ali golpe, falava que a eleição seria fraudada, falava que a população, os patriotas iam ter que se rebelar caso o pior acontecesse e tudo mais, falava tudo isso. É um dos que mais está apavorado com o andar aí das investigações. Então, você vê que esse pessoal vê o recado do Alexandre, aí começa um pânico total. Um pânico total. Por quê? Porque já teve a operação contra o Carlos Jordi, que pegou os celulares dele, e ele jamais imaginava que, nessa altura do campeonato, teria os celulares pegos. E ali deve ter muita coisa naqueles celulares que começou a apavorar os outros parlamentares bolsonaristas. Depois daquilo, fizeram várias reuniões de emergência. Eles traçaram duas ações que eles têm que fazer. A primeira é eles continuarem dizendo que o Brasil é uma narcoditadura e que, na verdade, eles estão sendo perseguidos porque eles querem acabar com traficantes de drogas e tudo mais, e que, na verdade, o STF solta traficantes e o STF é o braço jurídico dessa narcoditadura que tem o PT e aí Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, etc., que são quem governam o Brasil, segundo os bolsonaristas. É grave o discurso deles, já serão presos por esse discurso aí, tá? A segunda é eles tentarem pedir todo tipo de apoio internacional. O que eles sonham, o sonho dos bolsonaristas, é que o Trump assuma e o Trump coloque aí sanções pesadas contra o Brasil. Eles querem transformar o Brasil numa Venezuela, mas da maneira que eles falavam que seria. Que era como? Para quem não sabe, nossa, Venezuela, Thiago, a Venezuela é um país pobre. Sempre foi um país muito pobre. Melhorou muito no começo dos anos 2000 com o Hugo Chávez. Mas aí o que aconteceu foi que a Venezuela passou a sofrer inúmeras sanções econômicas dos Estados Unidos. A primeira foi a sanção ao petróleo. A Venezuela tinha como seu principal negócio vender o petróleo e não mais entregar de graça. E aí a Venezuela não podia mais vender petróleo para ninguém. Para ninguém. Ah, mas a China, a Rússia podiam comprar. A Rússia tem petróleo, não precisa comprar de ninguém. Ah, os outros aí alinhados com o BRICS podiam comprar. Não podiam, porque quem comprasse petróleo venezuelano também seria sancionado. Então não podia o Brasil pegar, vamos comprar aqui parte do seu petróleo. Nem precisa, o Brasil é autossuficiente, mas vamos supor, tá barato, né? Vocês não podem vender para ninguém, vamos comprar. Não podia, senão sofria a sanção também. Olha só como são as coisas. Pois bem, aí a Venezuela passou a sofrer outras várias sanções. E aí, obviamente, com várias sanções, o país vai ficando mais pobre. Esse é o plano dos bolsonaristas, que o Trump chegue e comece a impor sanções ao Brasil, para o Brasil ir ficando cada vez mais pobre. Aí as pessoas ficando mais pobres, elas querem derrubar o governo.
o número de pessoas querendo que o governo caia, quando o país vai ficando mais pobre, vai aumentando. E aí não interessa se o governo tá certo ou tá errado nessa aí. Não interessa. Pô, sofreu sanção, tá todo mundo pobre, a pessoa não quer saber. E aí, uma esquerda que já não se comunica bem, imagina para convencer as pessoas de que, olha, a culpa não é nossa, os Estados Unidos é um governo aí nazi-fascista, está impondo sanções que eles querem eleger aí a direita. As pessoas que estão aí passando fome não querem saber. Falam, pô, derruba esse cara, elege quem quer que seja, não quero. Antes eu não passava tanta fome. É assim que as pessoas vão. Ainda mais com o bolsonarismo ali nas redes sociais, pregando tudo do ruim e do pior e desinformando essas pessoas com todo tipo de fake news. Então imagina o tamanho da desgraça. É isso, esse é o plano do bolsonarismo para 2025, tá? Então, não pense que, nossa, a imprensa brasileira não quer que isso aconteça. Quer. Lembre-se, o Lula assumiu em 2003, o escândalo do mensalão, que era uma mega mentira inventada pela imprensa, com esse pessoal que hoje é extrema-direita, Valdemar Costa Neto e Roberto Jefferson, 2 bolsonaristas. Aquela mega mentira do mensalão veio em 2005. O Lula assumiu em 2023, o escândalo da imprensa contra o Lula deve vir aí, junto com a extrema-direita, com redes sociais, aí você prepara para ver seus jornalistas preferidos progressistas da Globo, da Folha, do UOL, aí, esses que a esquerda acha que são que são de esquerda porque, na verdade, que são realmente progressistas, brasileiros, porque, na verdade, eles lutaram contra o bolsonarismo, aí vocês vão ver que, na verdade, não, eles vão se unir à extrema-direita. Como se uniram quando o Lula falou ali que o Netanyahu está fazendo em Gaza se compara com o que o Hitler fez lá com os judeus. É a mesma coisa, se juntaram bolsonaristas e imprensa. Isso vai acontecer com força em 2025, tá? Mas com muita força. Assim como essa semana eles estão aí na pauta econômica detonando o Lula, porque o Lula acabou com a mamata na Petrobras. Imprensa e bolsonaristas dizendo que o Lula está quebrando a Petrobras, quando ele está fazendo o exato oposto. Essa imprensa aí golpista não existe nos Estados Unidos, não existe em quase nenhum outro lugar do mundo. É com isso que a gente está lidando. Esse é o plano que eles traçaram para tentar escapar da prisão. O que acontece é o seguinte, da mesma maneira que você fala, caramba, Thiago, isso é perigoso, mas você pensa, pô, o Thiago aqui sabe, você que está me assistindo está sabendo, você acha que o senhor Alexandre não sabe? Ah, você acha. Você acha que o pessoal aí do Lula não sabe? Tem vezes que eu fico realmente surpreso de uma maneira ruim com a falta de análise política que fazem alguns próximos ao Lula. Mas o Lula em si tem uma análise muito boa, o Lula não é tonto. Então, veremos aí. Eu vou mostrar aqui outro trecho do Alexandre de Moraes para você ver que não vai ficar pedra sobre pedra. Mas, Alexandre... Isso repercutiu em todas as redes sociais, até porque o modus operandi dessa milícia digital golpista, nesses últimos 5 anos, sempre foi o mesmo. Uma fala... uma subversão, se grava, eles mesmos se gravam, é a única organização criminosa que se grava para facilitar o trabalho da polícia, eles se gravam e depois passam nas redes. Só que isso foi muito mais além das redes. E o eminente ministro Vistor bem colocou. Tamanha gravidade da conduta que isso saiu em todos os jornais, na televisão, ou seja, teve uma repercussão gigantesca nas eleições pré-eleitorais. E aí o Alexandre de Moraes condenou aí, perdeu o mandato já, mas um bolsominion a menos aí com mandato, tá? E o que ele tá falando é o seguinte, os outros também vão acabar aí, vão pelo mesmo caminho, porque o modus operandi da quadrilha é o mesmo, é usar a rede social, e aí isso tem uma repercussão enorme. Se a repercussão for maior ainda, aí sai na TV, sai tudo mais, e aí eles conseguem disseminar mentira e conseguem convencer milhares aí de patriotários a abdicarem aí da sua própria liberdade para defender esses bandidos, enquanto eles se escondem o quê? Atrás de uma imunidade parlamentar que muito em breve não terão mais. E aí não vai ter onde se esconder. Lembre-se, o Bolsonaro já não tem mais imunidade, também é outro que não tem onde se esconder, mas aqui estamos falando dos parlamentares. Esse pessoal já está aí tendo reuniões de emergência toda hora. Não tenha dúvidas de que depois aí da condenação e da fala do Alexandre de Moraes terão outra reunião de emergência, talvez por videoconferência, né, que alguns estão nos Estados Unidos e outros no Brasil, para ver o que eles vão fazer agora. Eles estão em polvorosa, a Júlia Mamata, o Magno Malta, quase todos os bolsonaristas compartilharam um vídeo lá do Eduardo Bolsonaro com o Trump. Ele chegou a ligar pro Bolsonaro por 2, 3 minutos pro Bolsonaro falar I love you, pro Trump, não sei se falou I love you, mas pro Bolsonaro teve uma conversa de 2, 3 minutos com o Trump. Ele não fala inglês, o Trump não fala português. A última vez aí que o Bolsonaro tentou falar com o Trump, ele mandou um I love you e o Trump desdenhou dele. Eu vou falar para quem está muito pessimista aí com a eleição do Trump, realmente o que se desenha aí
para o futuro é o Biden sendo escorraçado nas urnas, a não ser que tenha uma mudança muito grande lá nos Estados Unidos nos próximos meses, que eles têm uma carta aí embaixo da manga que a gente não saiba, nem imagine qual seja, porque imagina aí possibilidades, e eu não consigo ver aí um futuro em que o Trump não assim, pise forte no Joe Biden nas urnas, tá? Ainda mais o Biden continua dando dinheiro lá pro genocídio em Gaza. Aí a imprensa americana tá tentando colar que, olha, o Biden tá brigando com o Netanyahu. Não tá, eu nunca vi uma briga dessa. Nossa, eu não gosto de você, mas eu te dou 28 bilhões de dólares para você fazer o que eu não estou gostando. Imagina, chegou Biden e fala, eu não gosto do Plantão Brasil. Você tá fazendo matérias que eu não gosto, Thiago. Tô aqui 28 bilhões de dólares para você expandir o que você tá fazendo aí, mas eu não tô gostando, hein? Pô, quero eu um desafeto desses. Cara que não gosta do que o Netanyahu tá fazendo em Gaza, mas tô aí 28 bilhões. Deu 14 bilhões, aí depois de 2 meses deu mais 14 bilhões. Isso porque não tá gostando, imagina se tivesse gostando, né? Pois bem, a população americana não tá caindo nessa. A única rede social que as hashtags pró-Palestina não são censuradas é o TikTok, que vai ter um dono que é amigo do Donald Trump, vai passar a ser censurado. E ainda mais em ano de eleição, o TikTok vai ser completamente manipulado a favor do Trump, se o amigo do Trump realmente comprar. E tudo indica que o Senado americano já na próxima semana vai aprovar a lei que vai ou banir ou obrigar o TikTok a ser comprado aí por um americano, que deve ser o amigo do Trump mesmo. Quer dizer, você vê que as coisas estão indo ruim. Estão indo bem mal pro Biden ele mesmo dar os tiros no próprio pé. O que acontece é o seguinte, primeiro, a chance do Lula dobrar o Trump em 10 vezes, olha, é muito grande, tá? Mas é muito maior do que vocês imaginam. O Trump, ele, diferente do Bolsonaro, ele não é burro. Ele ficou 4 anos, ele não inventou guerra, ele tentou inventar uma guerra na Coreia do Norte, acabou que ele foi o primeiro presidente americano a se encontrar com o comunista da Coreia do Norte. Aí depois ele tentou lá arranjar uma guerra na Venezuela e depois ele recuou 10 passos. Quando o Putin colocou um avião lá, que nem sabia o que tinha no avião, só mandou um avião para lá, o Trump recuou 10 passos. Você acha que ele vendo que o Brasil, os negócios que o Brasil faz com os Estados Unidos, ele vai pensar em ferrar a própria economia americana só para ajudar o Bolsonaro lá? O Trump ele prefere surfar na onda do que sair aí com os outros. Opinião do Thiago, pode ser que ele assuma lá e realmente tente impor sanções ao Brasil, tudo mais. Difícil, viu? Acho bem difícil, ainda mais que vai ser obrigado a conversar com o Lula. Talvez ele realmente se alinhe aí a Milei e tal, comece a xingar o Lula antes mesmo de ser eleito. Não sabemos, veremos aí o que vai acontecer. Depende também do que vai acontecer nos próximos meses antes da eleição. O chororô do bolsonarismo tende a aumentar, tá? E não pense que o pessoal lá nos Estados Unidos, que a extrema-direita lá, respeita a extrema-direita latino-americana. Eles não respeitam. Do mesmo jeito que eles são nazifascistas, eles acham que os americanos são superiores aos latino-americanos. Eles vêm como uma extrema-direita ralé. Eles não respeitam. Eles fingem na hora H. Muitas vezes viraram as costas para eles, tá? Eu peço aí a sua inscrição no canal. Veremos o que vai acontecer. Falou!